Saudações, queridos telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast O Cantinho do Conhecimento. E no nosso programa de hoje temos como convidado o Sheikh Daoud Adam, que é imam da Mesquita Terravene. Na verdade é um colégio Terravene, mas a modéstia dele diz que é simplesmente Mesquita. E você, caro telespectador que estiver a viver naquelas artérias e precisar de formar o seu filho, aí está o convite lançado. É só entrar em contato com este colégio e você terá o seu filho, inshallah, formado. Mas não é desta área dele que nós queremos falar. Vamos falar sobre a quadra festiva. Sheikh, seja bem-vindo ao nosso programa e é um prazer tê-lo aqui no nosso Cantinho de Conhecimento. Jazakumullahu khairan. Agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade e junto com as experiências que iremos receber, inshallah. Jazakumullahu khairan. Sheikh, o nosso programa de hoje, como adiantamos, é para falarmos da quadra festiva. Está a se aproximar deste período em que as pessoas estão agitadas, né, nos preparativos para a comemoração do Natal e do final de ano. Qual é o impacto que o Sheikh acha que esses períodos, esses momentos trazem na vida da sociedade do nosso país, principalmente nos jovens? Sim, para começar, quando chega este período do ano, em todos os anos, nós acompanhamos a situação desastrosa, que na verdade é um desastre. Isto porque, se formos a falar principalmente dos jovens, percebemos que é um momento em que eles ficam muito agitados, sem precisarmos falar das religiões. Isto porque tem existido, quer dizer, uma mistura. É um período do ano em que dificilmente notamos quem é muçulmano e quem é um cristão. Aí é um problema em que se os responsáveis, assim digamos, os líderes religiosos, que para nós na área islâmica, não nos colocarmos em pé, então estaremos a perder todos os esforços que nós temos feito durante o ano. Isto porque os jovens é nesta parte do ano em que já não se sabe se ele é muçulmano ou não. Sem precisar falar da situação em termos de acidentes, em termos de situações de mortes que acontecem. Isto porque por causa da agitação das pessoas. Ok. E falando exatamente dessa agitação das pessoas, na perspectiva de muitos acidentes, muitas agressões, o que é que está a falhar nas pessoas para essas coisas estarem a acontecer quando chegam esses períodos? No meu ponto de vista, eu acredito que nós, como pais, em algum momento falhamos. De que maneira? Eu tenho um filho. E este filho está na minha responsabilidade. Primeiro, ao amanhecer, tenho que criar condições de procurar saber em que situação o meu filho está. Quando o meu filho sai, para onde ele vai? E quando ele sai, eu depois procuro saber para onde é que ele vai, com quem irá estar. E com essas pessoas que ele estará, o que ele vai fazer? Este é o primeiro ponto. Segundo, os ensinamentos, aqueles que nós aprendemos, e deveríamos procurar saber deles se estão sendo implementados. Eu, por ser muçulmano, sei quais são os meus direitos, quais são os regulamentos da minha religião, o que eu devo fazer desde o amanhecer até ao anoitecer. Então, esses são os passos que irão nos levar a barrar uma das situações dessas agitações. E o Sheikh acha que alguma coisa está a falhar no meio da sociedade muçulmana, nesse caso, na própria educação dos filhos, nesse contexto, quando chega esses períodos? Será que os pais, eles ensinam exatamente o que é que isso significa e quais são os limites de uma criança muçulmana? É um pouco difícil a gente responder
no concreto. Isto porque, conforme o chefe sabe, eu tenho minha casa, Com a sua família. com a minha família, então o chefe também tem. Assim que lê o outro, poder ser a mesma coisa. Agora, o que eu acho que estamos a falhar, isto é porque as nossas lideranças não contribuem nisso. Se nós falamos com os nossos líderes que é preciso que hajam programas que possam monitorar o pensamento desse jovem. Se isso não acontece, é porque nós não temos tido o apoio suficiente. Eu posso fazer com o meu filho, posso procurar saber do meu filho o que ele faz, mas por causa das leis, já não posso fazer. As leis que regem o nosso país, exatamente, que nos privam. Exatamente, de você lidar com o filho do outro. Então, esses direitos que foram estipulados são rompidos, isto porque um pai não tem direito de chamar a atenção o filho do outro. Não, até mesmo o seu filho. Exatamente. É preciso chamar a atenção e lhe dizer: vou te levar à esquadra. Exatamente. Não. E quando eu lá for a chegar, até meu filho pode colocar a questão que não, meu pai estava privado de sair, a questão que é de vir, por que está a privar se ele tem liberdade, tem direito. Então, esses direitos são rompidos nesse momento. Um filho desobedece o pai por causa dos direitos. Okay. Mas, chefe, vamos sair um pouco nesse contexto, vamos tocar um pouco no contexto geral. Como é que o chefe acha que as pessoas deveriam lidar com esses momentos, com esses momentos festivos, de modo a minimizar esses acidentes de viação e físicos que acontecem quando chegam essa jornada? Certo. Sendo assim, do meu ponto de vista, eu, como responsável, é aquilo que eu diria, que primeiro tínhamos que procurar saber qual é o ponto principal, o ponto focal, o que traz esses desastres. Primeiro é o consumo das bebidas alcoólicas. E o ponto seguinte são as drogas. Quando falamos das drogas, não estamos a referir àquelas pesadas, mesmo aquelas menores. Tudo aquilo que altera a mente da pessoa torna-se uma droga. Então, o ponto principal é a bebida alcoólica. Porque essa gente, quando consome, ficam descontrolados. Esse é o ponto principal. E acha que isso acontece porque a gente tem uma liberdade ilimitada? Digamos, no nosso país, estamos num país em que não há controle. Se tu fazes até onde puderes. Ou qual é o ponto que nós podemos nos posicionar em relação a isso? É a liberdade que o nosso país dá. Se nós formos a voltar para trás, no momento das manifestações, por exemplo, falou-se muito mais da hora em que as pessoas poderiam circular. E também falou-se de certos tipos de álcool que não poderiam ser comercializados. Mas, nesse momento, até a parte dos nossos responsáveis tiveram que inaugurar uma fábrica de bebida. Isso para dizer que temos a liberdade de consumir mais o álcool, muito mais acima das leis.